Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Racionaliza e hoje nós vamos falar sobre o MMC, o mínimo múltiplo comum, tá ok? Então se você quer ver outra aula, vai estar aparecendo aqui em cima outros assuntos. Se você quer resoluções de questões de Enem, também vai aparecer aqui em cima as resoluções que nós temos e vamos para esse assunto tão importante para nossa matemática, tá? Então, o que é um múltiplo? Vamos começar imaginando o que é um múltiplo. Um múltiplo nada mais é do que um número que ele é divisível por outro. Então, se um número é divisível por outro e esse número ele é diferente de zero, então esse é múltiplo do seu divisor. Ok? Como assim? Aí vamos para esse exemplo aqui. Como 24 é divisível por 3, então 24 é múltiplo de 3. Múltiplo tem a ver com o nome multiplicação, certo? Tem a ver com quantas vezes eu multiplico 3 até chegar ao 24, por exemplo. Então, se eu consigo multiplicar um número vezes o 3 até chegar ao 24, então eu fiz uma multiplicação, ok? Eu fiz uma multiplicação de um número vezes o 3 até chegar ao 24. Então, quer dizer que o 24 ele é múltiplo, porque ele é uma multiplicação, ele é resultado de uma multiplicação de algum número pelo 3, certo? Então, se um número ele é divisível por outro, então deixa eu marcar aqui. Se um número é divisível por outro, então ele é múltiplo desse número. Ok? Então, 24 ele é divisível por 3, porque 24 ele é múltiplo de 3. Então, a inversa é verdadeira. 24 é múltiplo de 3 porque ele é divisível por 3, tá ok? Então, a gente chega num ponto interessante. Então, será que o 24 só é múltiplo do 3? E a gente tem que não, porque o 24 também é múltiplo do 1, também é múltiplo do 2, também é múltiplo do 3, do 4, 6, 8, 12 e dele mesmo. Por que ele é múltiplo de todos esses números? Porque esse número 24, ele é divisível por todos esses números. Conseguiu sacar qual a definição? Então a definição é simples. Então, se um número ele é divisível por outro, então esse primeiro número é múltiplo do seu divisor, tá ok? Então 24 ele é múltiplo de 1, de 2, de 4, de 6, de 8, de 12 e de 24 também, tá bom? Então vamos lá. Quais são os múltiplos de 7? Quando a gente vai construir os múltiplos de algum número, é literalmente você fazer a tabuada desse número. Porque todas as multiplicações que você fizer a partir desse número vão gerar múltiplos diferentes. E como os números são infinitos, a gente chega em uma observação muito interessante aqui, é o seguinte. Um número ele tem infinitos múltiplos. Então, um número tem infinitos múltiplos. Por quê? Porque eu posso multiplicar esse número por qualquer outro número que existe. Então, se eu quero descobrir, nesse exemplo 2, os múltiplos de 7, então eu faço 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 1000, vezes 1 milhão. Todas essas multiplicações que eu fizer com o 7 vão gerar múltiplos do 7, porque eu estou fazendo multiplicações com o 7. Deu para sacar? Muito tranquilo, né? Então, um número, todos os números eles têm infinitos múltiplos. E a segunda observação é que o zero ele é múltiplo de qualquer número natural, tá? Por quê? Porque 7 vezes 0, 1 vezes 0, 2 vezes 0, 70 vezes 0, 1 milhão vezes 0 sempre vai dar 0. Então, 0 ele é múltiplo de qualquer número natural. Tranquilo? E agora, o que é um MMC? Já que a gente descobriu que é um múltiplo e tem a ver com essas multiplicações, o que é o MMC, que é o foco da nossa aula de hoje? O que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum é o seguinte, imagine dois números diferentes. Aqui tem o 6 e tem o 4. Então, eu tenho o seguinte, eu faço, deixa eu trocar aqui para a canetinha, os múltiplos de 6. Então, a gente tem que o zero, ó, ele é múltiplo de todos. Então, os múltiplos de 6 tem 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30. Ou seja, a mesma coisa de 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12.
6 vezes 3, 18 e por aí vai. Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Se a gente for fazer essa lista imensa, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Por exemplo, o 0 tanto está aqui em cima, como também está aqui embaixo. Ok? Só que tem outras coisas também. Por exemplo, o 12 está aqui em cima e também está embaixo. E depois tem aqui o número 24 também está em cima e também está embaixo. E a gente, se fosse seguindo essa lista, a gente ia ver que tem números que aparecem nessas duas listas de múltiplos. Então, esses números que aparecem em comum nas duas listas vão ser os múltiplos que são comuns aos dois, ou seja, são os múltiplos que aparecem nessas duas listas. Conseguirem sacar? Então, a ideia do mínimo múltiplo comum é nós pegarmos o menor múltiplo, ou seja, o menor número que vai pertencer à tabuada dos 2, dos 3 ou dos 4 números que eu tenha avaliado. Que nesse caso aqui, ó, nós percebemos que o 0, o 12 e o 24 e por aí vai são múltiplos. E também em que os 12 é o menor deles. Por quê? Porque o 0 não conta. Se o 12 é o menor deles, então ele é chamado do mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Ok? Então a ideia é bem simples, bem fácil mesmo. Esse aqui é um jeito de fazer. Você escreve os múltiplos de um número, escreve os múltiplos do outro número e sai circulando até encontrar o primeiro. Sem ser o 0, você encontra o primeiro número que está em cima e que está embaixo. Esse vai ser o mínimo múltiplo comum entre os números que você escolheu. Deu para sacar? Muito tranquilo. Agora, tem outra parte que é o seguinte. O menor múltiplo comum de dois ou mais números. Então, o menor múltiplo comum de dois ou mais números. Por quê? Porque eu posso tirar o MMC de quantos números eu quiser. A partir de 2, eu posso colocar 10, 20, 30 números para descobrir qual o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, o menor múltiplo comum de 2 ou mais números, diferente de quanto? Diferente do 0, tá ok? O 0 ele não conta. É chamado mínimo múltiplo comum, ou o MMC que a gente está estudando, tá ok? Então não precisa ter medo de fazer o MMC, porque o conceito é muito simples. Você escreve a tabuada de um número, escreve a tabuada do outro, vai multiplicando por 0, por 1, por 2, por 3, vai criando essa lista. E você vai observar quando é que vai aparecer um número que está em cima e que está embaixo, diferente do 0. Então, no caso daqui, nós tivemos o 12, ó. O 12 está aqui e o 12 também está aqui. Ele é o primeiro múltiplo comum sem ser o 0. Depois, qual viria? O 24. Mas como nós estamos estudando o menor, que é o mínimo múltiplo comum, então a nossa escolha é o 12. Tá ok? Então esse 12 é o MMC. Mas agora, como a gente calcula esse MMC pela fórmula que a gente chama da decomposição simultânea? Então vamos lá para um exemplo. Vamos fazer o MMC entre 12 e 30. Eu poderia muito bem escrever os múltiplos de 12, escrever os múltiplos de 30, até que eu chegasse a um número igual aos outros dois. Mas aqui nós vamos fazer de uma forma diferente. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Primeiro, nós vamos colocar 12,30. Tá? Essa vírgula daqui não é uma vírgula que esse número é igual. É uma vírgula de separação de números, tá? Para não deixar junto. E eu vou começar a dividir pelos números primos, tá? Pelos números primos. Então, a lista de primos, você precisa saber, começa com o 2, depois vai para o 3, depois vai para o 5, depois do 5 vem o 7, depois do 7 vem o 11 e decorando esses aí já vai quebrar muito o galho
de vocês. Então, tem que começar por esses números primos aqui. Pode dividir por 4? Não. Pode dividir por 6? Não. Tem que seguir essa lista daqui. Então, como é que nós vamos fazer a avaliação? Primeiro, nós colocamos os números que nós queremos descobrir, 12 e 30. E o número que eu vou dividir vai ser de acordo com os números que tiverem aqui, logicamente. Por exemplo, o 12 ele divide por 2 e o 30 ele divide por 2. Então, a primeira divisão que vai ser por 2. Caso nenhum dos números dividisse por 2, então eu pularia. Será que os números dividem por 3? Nós vamos ver no nosso processo. Então, o que é que nós vamos fazer? Depois de botar isso aqui, esse número do lado eu sempre vou dividindo. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. 30 dividido por 2 vai dar 15. Sacou como é? Aí eu faço uma nova avaliação. Tem algum desses dois números, 6 e 15, que ainda divide pelo 2? Sim, o número 6 ainda divide. Então, eu continuo com o 2 aqui dividindo, ok? Não é uma rodada a cada número, não. Enquanto ainda tiver números divisíveis pelo 2, eu continuo dividindo pelo 2. Ah, mas o 15 não é divisível por 2. O que é que eu faço? Vamos descobrir? Então, agora vai ser o quê? Pela nossa regra, 6 dividido por 2 vai dar 3. E o 15 que não divide por 2, eu repito. Então, todo número que não dividir, eu vou repeti-lo embaixo. Eu só divido aqueles que dividem. Lembrando que no MMC, mas 15 dividido por 2 é 7,5. 7,5, tá ok, é 7,5. Mas no MMC nós só trabalhamos com números inteiros. Então não tem vírgula, não pode ter vírgula. Por isso que eu disse que essa vírgula daqui é uma vírgula de separação de números. Aí agora nós vamos para uma nova avaliação. Eu tenho o número 3 e o número 15. 3 divide por 2? Não. 15 divide por 2? Não. Então eu vou para o próximo número da lista. Ó. Vou testar o 3. 3 divide por 3? Divide. Então eu boto o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Quando nós ficamos com 1 aqui, ó, você ignora. Já fechou. Então, quando chegar no 1, acabou o seu trabalho com essa primeira fileira. Você só vai fazer as divisões da segunda. E agora, 5 dividido por 3? Não. Então, eu vou para o próximo número daqui. E o próximo número é justamente o 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. E quando termina tudo 1 aqui embaixo, acabou o nosso MMC. Ok? Então, acabou a nossa decomposição em fatores primos. Então, essa lista daqui, ó, é muito importante vocês decorarem. Bota aí, só para complementar aqui, ó, depois desse carinha vem o 13, tá? Geralmente para aqui. Então, copia essa lista no teu caderno para você, toda vez que for fazer o MMC, começar com esses números. E agora, como é que se calcula o MMC? Eu vou multiplicar, lembra que é múltiplo? Então, eu vou multiplicar todos esses caras daqui, ó, um pelo outro. Então, vai ficar que o MMC vai ser o 2 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 5. Multiplica todo mundo. E nossa resposta vai dar que esse MMC deu 60. Ok? Então é muito simples, muito tranquilo de se calcular um MMC. Ok? Qualquer coisa, volta o vídeo, tenta fazer sozinho e depois confere a resposta, que eu tenho certeza que é easy e você vai conseguir. Vamos para outro exemplo agora. Nós vamos fazer com 3 números. O número 6, 14 e 25. Então, o que é que a gente tem que fazer? Colocá-los em linha. Então, 6, 14, 25. Essas vírgulas são de separações. E agora eu vou para a minha lista de primos de novo. Tem algum número daqui, 6, 14, 25, que divida pelo 2? Sim. Então, a primeira divisão é por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 14 dividido por 2 dá 7. E o 25 não divide, faz o quê? Repete. Então, vai dar
3, 7 e 25. Aí agora, tem algum número que divida por 2? Não tem mais, então eu pulo para o próximo número daqui, ó, que é o 3. Tem algum que divida por 3? Tem. Então, 3 dividido por 3 vai dar o quê? 1. 7 dividido por 3? Não. Então, repete. 25 dividido por 3? Não. Então, repete aqui também. Tranquilo? Aí agora, tem algum número que divida por 3? Não. Agora só tem o 7 e o 25. Mas o 25 ele divide pelo 5, que é o próximo número da nossa lista aqui. Então, eu vou dividir por ele. 7 divide por 5? Não. O que é que acontece? Repete. 25 divide por 5? Divide, que vai dar 5. Tem algum número aqui? É sempre esse processo que você vai fazendo. Linha após linha, você vai avaliando quem divide e quem não divide, certo? Tem alguém aqui que divida por 5? Tem, o próprio 5. Então, continua com ele aqui do lado. O 7 que não divide, repete. E o 5 dividido por 5 vira 1. E para finalizar, quem sobrou? O próprio 7, que é o próximo número da lista. Então, 7 dividido por 7 vai ficar tudo 1. Quando fica tudo 1, nosso MMC terminou. E agora a gente multiplica todo mundo. Então, 2 vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7. E o MMC dá 1050. Tranquilo? Sem problema nenhum. Então, o MMC, o cálculo do MMC, ele é muito simples, muito tranquilo. A definição dele também é muito tranquila. Tenho certeza que agora você conseguiu gravar esse assunto tão fácil que é o MMC, tá bom? Então, nós temos algumas coisas interessantes para na hora da sua prova e na hora do seu concurso você ganhar tempo, que são as propriedades, que você não vai precisar. Com essas propriedades, você não vai precisar calcular o MMC se você lembrar delas. Se você não lembrar, você vai precisar fazer. Mas se você lembrar, não vai precisar fazer. Porque a primeira é o seguinte. Dados, deixa eu trocar aqui para o meu marca-texto. Dados 2 ou mais números, se um deles é múltiplo de todos, gravem essa palavra aqui, todos os outros, então ele vai ser o MMC. Então, dados 2 ou mais números, 2 ou mais números. Se um desses números for múltiplo dos outros, então ele vai ser o próprio MMC deles. Tá, ok? Então, vamos ver com esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho o 4, o 6 e o 12. Pela regra, o 12 ele é múltiplo tanto do 4, 4 vezes 3 vai dar o 12, tanto do 6, 2 vezes 6 vai dar o 12, ok? Então, o 12 ele é múltiplo dos dois aqui, ó. Quando isso acontecer, então eu não preciso fazer a conta, porque o MMC vai ser o próprio 12. Mas para conferir, vamos fazer como seria o MMC dele. Então, deixa eu colocar aqui em cima a lista de primos, ó, o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7, tá bom? Depois vem o 11, o 13, mas a gente não vai chegar neles, tá? Então, primeiro eu começo com o 12. Com o 12 não, com o 2. Começo dividindo com o 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Tem algum número que ainda divida por 2? Tem, então eu continuo. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 dividido por 2 não dá, então eu repito. 6 dividido por 2 vai dar 3. E agora, não tem ninguém que divida por 2, mas divide pelo 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Quando nós multiplicamos tudo isso aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá o 12. E o 12 já estava aqui em cima. Então, essa regra ela funciona.
Essa propriedade ela funciona quando você pegar um MMC em que um dos números seja múltiplo tanto de um quanto do outro, tem que ser múltiplo de todos, tá? Ó, por isso que eu pedi para anotar aqui todos os outros. Então, quando ele for múltiplo de todos os outros, então ele vai ser o nosso MMC. Massinha, né? Bem tranquilo para quando você bater o olho na sua prova, você já saber o resultado desse MMC. E a segunda e última propriedade é o seguinte. Quando dois números forem primos entre si, deixa eu marcar aqui, quando eles forem primos entre si, o MMC vai ser a multiplicação, que é o produto desses números. Eu não vou precisar decompor, basta eu multiplicar os dois. Aí a pergunta que lança é o seguinte: o que é um número primo entre si? É quando eu pego dois números e eles não têm, prestem bastante atenção nisso. Números primos entre si é que não quer dizer que eles sejam primos separados. Quer dizer que quando eu pego os divisores dos dois, não tem nenhum divisor em comum a não ser o número 1. Como, por exemplo, 4 e 15. O 4 não é primo, nem o 15 é primo separado. Mas entre si, eles são. Porque os divisores de 4 é o 1, o 2 e o 4. Já os divisores de 15 é o 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Entre eles, qual é o único divisor igual? Justamente o número 1. Não existe mais nenhum outro. Então, isso quer dizer que eles são primos entre si. Deu para sacar? E quando eles forem primos entre si, basta eu multiplicar os dois, que isso já vai dar o valor do meu MMC. Então, vamos ver também o nosso exemplo daqui. Ó, 4 dividido por 2 vai dar o 2. 15 não dividido por 2, eu repito. Aí 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. 15 dividido por 2, eu repito. Aí agora o 15 não divide por 2, mas divide pelo 3. Então 15 dividido por 3 vai dar 5 e 5 por 5 vai dar 1. Quando a gente multiplicar isso daqui, ó, vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5 vai dar o 60. E o 60 é a mesma coisa da multiplicação de 4 vezes 15. Ok? Então, muito fácil esse assunto, muito tranquilo. Espero que vocês tenham gostado da aula e das dicas. Se você gostou da aula, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, anota aí se está te ajudando. Cara, se inscreve no canal, vai ajudar muito. Curte também vai ajudar muito. Fiquem todos com Deus. Não desistam do sonho de vocês, continuem estudando e até o próximo vídeo.